O ano de 2024 foi o melhor ano em concursos de todos os tempos? É sobre isso que a gente vai conversar, porque nós, do Que Concursos, fizemos o censo dos concursos públicos em 2024 e para conversar, debater sobre o assunto, está com a gente jornalistas do Que Concursos Folha Dirigida, Gustavo Portela e também Fernanda Gomes. Mas antes da gente começar, Gustavo, o que é o censo dos concursos? Olá, Rafael, Fê, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui juntos nesse podcast para falar de concurso público, que eu acho que é o assunto que a gente mais gosta de falar, né? Cara, o que é o censo dos concursos, né? Acho que o censo já está na segunda edição, a gente trouxe o censo no ano passado. Aliás, no ano passado a gente fez uma live, não foi, Fê? Que inclusive está disponível aqui no canal para você ver e ver quantas vezes você quiser. Aliás, uma live super produzida, assim como esse podcast, né? Só que a gente vai mudando os formatos. E aí já é a segunda edição. Eu acho que a ideia do censo é a gente entender como que foi o ano dos concursos, entender também quem é o concurseiro e trazer informações valiosas ali para quem está estudando ou para quem vai começar 2025 estudando para concurso. Então, é uma pesquisa super importante e exclusiva, né? Só o Que Concursos traz essa pesquisa e consegue trazer essa pesquisa, acho que pode ajudar bastante os candidatos. E aí, Fernanda, desses números levantados, algum te chamou mais atenção? Assim, você fala, poxa, isso aqui é interessante? Sim, né? Primeiro, olá todo mundo aí, né? Rafael, Gustavo. A gente vai falar um pouquinho aí sobre os principais dados, mas acho que o que chama a atenção aí é referente à quantidade de concursos e a volta de concursos que eram muito aguardados, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso, mas me chamou a atenção esse ano de 2024, visto que foi marcado bastante por isso de concursos populares que eram muito aguardados e finalmente aconteceram. E só para lembrar, galera, tá rolando aqui embaixo, vocês vão ter acesso, só o QR Code, se eu não me engano tá aqui ou tá aqui, mas enfim, tá aparecendo aqui na tela, você vai ter acesso a todo esse material, então só você escanear o seu celular aqui para o QR Code que tá aparecendo aqui embaixo, para você conferir. A gente vai só pegar alguns tópicos aqui, o que a gente destacar, achar mais importante, mas você que quiser todo o censo, entender toda a pesquisa que foi feita, QR Code tá rolando aqui. E claro, né, como a gente está no YouTube, dá o like, compartilha esse vídeo para todo mundo, se inscreva no canal do Que Concurso se você não é inscrito ainda. Não sei como você ainda não está inscrito nesse canal, mas se ainda não está, se inscreva, porque vale a pena, tem muito conteúdo rolando por aqui. E se o seu foco é concursos em 2025, então você não pode deixar de estar aqui no nosso canal do YouTube. Então vamos começar perguntando a primeira pergunta, né? Qual é a primeira pergunta? 2024 foi o melhor ano em concursos públicos de todos os tempos? Claro que se a gente pensar em todos os tempos, vamos então... a gente nem estava aqui, né? Da última década. Olha, essa pergunta é difícil, né? O censo dos concursos responde melhor que nós dois e todo mundo. Mas assim, acho que o censo vai confirmar o que a gente vai trazer aqui, né, Fê, do que a gente observou ao longo do ano. Assim, 2024 foi um ano muito especial para concursos. Acho que já dá para partir desse princípio, porque como a Fernanda disse, a gente viu editais que não saíam há muito tempo publicados. Aí dá pra gente falar dos Correios, gente, não sai desde 2011. 2011 o mundo era outro. Né? A gente teve um novo edital dos Correios. A Caixa Econômica Federal também estava há muito tempo sem fazer. A gente teve um novo concurso unificado. Então a gente teve editais muito fortes, muito poderosos e muita gente participando desses concursos. Então acho que já dá pra gente dizer que é especial, é diferente. E se a gente pegar aí, sei lá, os últimos 5 anos, na minha visão, acho que foi um ano de volume, de muitos concursos. Eu não me lembro, assim, e olha que a gente já está trabalhando nisso há algum tempo, né? De uma redação aqui, porque a gente tem a redação de jornalismo, né? Uma redação tão agitada, de tantos editais, todo dia um edital, todo dia um diário oficial movimentado. Acho que a gente trabalhou bastante nesse sentido. E acho que o censo confirma um pouco essa informação, né?
Eu vejo que, assim, nos últimos anos a gente tinha muito alta de algumas áreas, né? A gente teve um momento de muito concurso policial, a gente teve um momento de muito concurso de tribunais, e 2024 foi um ano muito mesclado, né? Então, a gente teve concursos basicamente para todas as áreas, a gente teve concursos para escolaridade de nível médio, né? Que também é uma coisa que a gente tem visto aí diminuir nos últimos tempos, mas 2024 trouxe aí concursos federais para nível médio, né, que é ali um grande atrativo aos candidatos. A gente sabe que ali a escolaridade ela é um fator que pode fazer o concurso ser mais popular, né, com uma escolaridade um pouco mais baixa, não exigindo um nível superior. Então eu diria que isso marcou realmente o ano de 2024. Foi um ano também forte de concursos aí federais, né? Quando a gente diz do governo, da União. Tivemos aí editais, tivemos concurso unificado. Então, com certeza, para quem é concurseiro, eu acredito que 2024 marcou, né? A gente vinha ali de uma certa, até escassez de algumas áreas que não tinha concurso. A gente veio de empresas como os Correios, uma empresa pública que estava com promessa de ser, na verdade, privatizada, voltar para o escopo e ter um concurso para reforçar o seu quadro, né? Então, eu digo que foi um ano especial, sim. Você citou aí o CNU, né? O CPNU, né? Concurso Público Nacional Unificado. É que a gente que chama de CNU, mas tem justificativa disso, né? Teve gente que... porque o governo chamou primeiro de CNU. O governo chamou CNU e depois mudou para CPNU, exatamente. Mas tem gente que chamou Enem dos concursos. Minha sogra chamava do concursão. Ela falava isso, ela falava pro meu cunhado. Se inscreveu no concursão? Muito bom. Então, assim, também o CNU foi uma iniciativa diferente do governo e foi talvez o concurso que teve mais inscritos em todos os tempos, né? Foi com certeza, tá? E o censo dos concursos traz essa certeza para nossa fala. A gente traz no censo, né, os concursos com mais inscritos e o do CNU foi o que teve mais. A gente teve mais de 2 milhões de inscritos nesse concurso. É muita gente. Eu costumo brincar que esse ranking, o CNU, ele acaba roubando um pouquinho, porque o CNU, na verdade, ele é uma soma de vários órgãos, de vários concursos em um só. Então, acaba ficando injusta essa comparação, por exemplo, com os Correios, que ficou na segunda posição. O censo traz isso, inclusive, com 1.700.000 inscritos. Mas, poxa, os Correios conseguiram, né, esse número forte sendo só os Correios. O CNU, poxa, com vários, IBAMA, Ministério do Trabalho, IBGE, MAPA, vários concursos. Mas, assim, é um marco e acho que foi um ano onde o governo federal, né, ele tentou implementar essa política pública, porque acaba sendo uma política pública de cuidar ali do funcionalismo público e de tentar um modelo unificado onde passe a ser ali o modelo, pelo menos, do Executivo Federal. Assim, acho que foi um modelo novo e, como toda novidade, a gente teria problemas. Era improvável que a gente não tivesse ali algum problema. A gente teve alguns percalços ao longo desse caminho. A gente ainda está caminhando, né? No CNU, ele ainda não acabou, vai acabar em 2025. Mas, assim, acho que a iniciativa foi interessante para a gente trazer periodicidade, para a gente trazer um modelo, para a gente também democratizar mais o acesso ao serviço público. Acho que foram iniciativas interessantes. Agora, o CNU ele vai precisar passar por ajuste, sim, assim como o Enem, né? No caso do vestibular, passou. Né? Um dos pontos positivos foi justamente a quantidade de cidades, né, sendo sede das provas, porque muitos desses blocos, né, desse bloco de editais era restringido a Brasília. Então você prova só em Brasília, Ou no máximo Brasília em todas as capitais. Aí quando o CNU traz, né, Fê, mais de 200 cidades, gera uma ideia assim de democratização, assim, parte dela, né? Porque também a gente teve muitas vagas específicas para nível superior que não né, fica devendo do outro lado da democratização. Foi um dos argumentos do governo federal nessa questão das localidades de prova. A própria ministra Esther Dweck falou muito disso, que ela estava ali trazendo provas em todos os locais do país para que as pessoas não precisassem se deslocar, né? A gente sabe que às vezes a pessoa está fora da capital, precisa fazer uma viagem, um investimento, né? Nem todo mundo tem essa disponibilidade. Então isso foi um ponto muito positivo, mas o Rafael colocou aí muito bem lembrado, né? A gente teve vagas para nível médio, mas foi um número mais reduzido. A maioria ficou ali para os cargos de nível superior e a gente sabe que isso acaba restringindo um pouco uma parcela da população
de participar. O próprio governo também justificou a questão do nível superior, disse que as vagas eram estratégicas para o momento, então eles precisavam desses cargos, que já são cargos de nível superior na lei lá de cada órgão. Então, por enquanto, foi isso que aconteceu. A gente vive expectativa de novas edições do CNU, né? E vamos ver o que vai vir de novidade, se vão seguir esse padrão ou se vão implementar aí outras questões para até democratizar mais ainda esse acesso da população ao concurso público, que a gente sabe que é um meio de muitas e muitas pessoas mudarem as suas vidas, né? Então, sem dúvida, a gente espera e torce para que cada vez mais as pessoas consigam ter esse acesso de fazer provas de concurso, né? Conseguir ali seu emprego público, ser servidor federal, estadual, municipal, seja o que for, e mudarem as suas vidas através disso. Então, a gente está nessa expectativa. Posso só Claro. trazer um ponto assim, porque você... Tio, posso? né? Ele que tá comandando aqui, o cara tá importante. Nada. Não, porque a gente tava falando sobre 2024, dos concursos, né? Como é que foi, se foi um ano... você começou, né, o podcast assim, foi o maior ano da história, difícil essa precisão, mas assim, o censo dos concursos, ele traz um dado que é relevante, que é a quantidade de concursos abertos, né? Então é um levantamento que o que concursos faz, olhando para a nossa base de concursos, né? E ele traz esse ano um volume de 13 mil concursos, e é um aumento de 30% em relação a 2023. E 2023 já tinha sido, como a gente mostrou no censo do ano passado, um ano também de alta em relação a 2022. Então a gente está num momento, isso é legal de destacar, que o censo traz, de curva de crescimento em volume de concursos. E aí eu acho que há uma série de fatores que podem justificar isso. Um deles é sim o pós-pandemia, né? A gente viveu a cobertura de concursos na pandemia, nós três vivemos, né? E toda a equipe, e a gente viu assim o contrário, a gente viu essa curva caindo absurdamente, muitos processos ali temporários, era um período de muitas incertezas, né? E a gente começou a observar, principalmente em 2022, essa curva mudando de figura, justamente porque é meio óbvio, né? A vida começa a voltar ao normal. Ainda bem que hoje estamos com a vida, né, normalizada. Nós que vivemos a pandemia sabemos a importância disso. E o serviço público não é diferente, né? Ele precisa da reposição. Então a gente viu, por exemplo, na pandemia, validades de concursos congeladas voltaram ao normal. Então concursos tiveram a validade encerrada e aí volta a sua agenda normal. Então, assim, acho que 2024 veio aumentar ainda mais, né? É que a gente pode falar assim, essa curva. E a gente, de fato, vai chegando ao fim de um ano muito positivo. E vai chegar a hora da gente falar de 2025, né? Mas a gente acaba acreditando nessa agenda positiva também para o ano que vem. Então, assim, acho que foi um ano muito positivo nesse sentido. E aí, arredondando o que a gente conversou aqui, né? De editais importantes. Então, não só em volume, mas a gente viu editais importantes. Correios, Caixa, CNU, muitos tribunais de justiça, muitos tribunais do trabalho, o TSE unificado, que a gente não tinha mencionado aqui, polícias civis. Então, assim, foram muitos concursos fortes, e o censo confirma isso que a gente está trazendo aqui. Você tocou num assunto que eu quero até puxar agora, que é justamente essa questão de busca, procura. Eu acho que o número de inscritos, né, desses concursos que, por exemplo, se a gente pega o top 5, tá ali CPNU, Correios, Banco do Brasil, Caixa, né? Tá nessa. Sim. Tá entre os principais. E esses números que a gente, né, o censo de 2025 levantou, né, o censo dos concursos, e eu quero chamar a atenção e eu quero saber a opinião de vocês sobre por que a gente tem, por exemplo, Banco do Brasil e Caixa Econômica nessa lista. Vocês acham que é pela rotatividade, pelo ensino médio, por serem empresas que, teoricamente, Banco do Brasil e Caixa Econômica menos, né? Porque demorou para sair da Caixa. Mas Banco do Brasil, a cada 3, 4 anos, está ali sempre tendo vagas para o escriturário, né? Que agora é o técnico bancário. Vocês acham que essa rotatividade faz com que essas pessoas tenham vagas, e são sempre vagas muito numerosas para o Banco do Brasil? Nunca são 10 vagas, né? São sempre 3 mil, 4 mil. Eu acho que é a combinação de vários fatores, né? Falando ali da Caixa,
A gente sabe que a Caixa é um concurso muito forte, até pela popularidade mesmo e conhecimento geral da população. Se você está aqui no canal do Que Concursos, muito provavelmente você já é um concurseiro ou está querendo ingressar nesse mundo, então está se informando, está aí mais por dentro de como funciona, mas ali a gente tem uma população em geral que muitas vezes não sabe como funciona o serviço público, não conhece quais são os órgãos públicos, as empresas públicas, como funciona essa contratação, mas tem ali os concursos queridinhos, né, que eu gosto de chamar assim, que são muito populares por existirem em todo o país. E a Caixa Econômica é um deles, ela é de conhecimento aí de toda a população, ela tem uma relevância muito grande ali, através de benefícios, inclusive, relacionados ao mercado de trabalho também. Então, eu acredito que todo mundo conhece a Caixa. Sim. E isso é um fato. Isso é fundamental. A Caixa é mais o Banco do Governo do que o Banco do Brasil, que teoricamente, né, você, pelo nome, você acha que o Banco do Brasil é o banco do Estado brasileiro. Então, assim, isso é um fator que, claro, chama muita atenção. Sim. A gente fala que, né, estoura um pouco a bolha do concurseiro, a gente vê aí em jornal, dessa mídia mais tradicional ali, das notícias do dia a dia, eles noticiam esses concursos também, porque sabem que muita gente é interessada em participar. E eu vejo um outro lado também, você citou Caixa e Banco do Brasil, que concursos dessa área bancária são conhecidos por ter bons benefícios, né? Uhum. Então também é um outro atrativo para os candidatos. É o famoso concurso que o pai e a mãe indicam, né? A avó, o tio, o primo. A gente recebe até no WhatsApp várias mensagens quando sai, né? Mandam lá o link do Que é Concurso Folha Dirigida, né? Continue mandando os links, inclusive, nos grupos de WhatsApp. Inclusive, fala pro pessoal aí, né? Deixa nos comentários se você recebeu no WhatsApp da sua família lá. Saiu o concurso do Banco do Brasil, se inscreve. Saiu o concurso da Caixa. Como foi esse ano aí no seu WhatsApp? Deve ter bombado. Mas até eu recebi. Todos nós, né? Acho que esse ponto que a Fernanda trouxe é legal também, porque são concursos que justamente estouram ali a bolha, né, como a gente fala, mas acho que tem um comportamento do concurseiro também, e, gente, são vários tipos de concurseiro, né, mas tem uma impressão que quando as pessoas elas enxergam aquela vaga ou enxergam aquela instituição, elas têm mais interesse, né. Então a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, o INSS também, que não saiu esse ano, mas é um concurso também muito procurado, os Correios. Você vê ali a agência, às vezes você vai até a agência, então as pessoas se identificam muito e querem fazer parte daquilo. Então acho que isso também conta muito. E em 2024, o que mais a gente teve foram esses concursos, né? E explica um pouco esse número aí. Sim, é bem popular e como a Fernanda falou, é totalmente diferente, por exemplo, vou pegar um exemplo de um edital que saiu agora, um edital muito bom, está gravando isso fim de dezembro de 2024, então você que está vendo a gente em 2045, você saiba que é o censo de 2024, a gente está gravando em dezembro de 2024, mas por exemplo, o edital da Embrapa. E aí, assim, o edital com vagas de nível fundamental a nível superior, assim, um edital bem democrático na sua escolaridade, só que a diferença de quem vai buscar a Embrapa para quem busca a Caixa, os Correios, Petrobras, enfim, é justamente por isso, né? A popularidade da empresa ou do órgão de maneira geral. Que, inclusive, no nosso top 5 de buscas, aí pegando nosso site, pessoas que buscam, né, os concursos, né, de interesse, tá justamente Caixa, CNU, PRF, que não saiu, mas a gente vai falar daqui a pouquinho da PRF, Correios e Petrobras. Petrobras também é outra que todo mundo conhece, mas que acho que o grande problema da Petrobras é o salto nas carreiras, né? Porque o edital vem com algumas carreiras. Aí passa, o outro edital vem com outras carreiras. Aí fica todo mundo, esse edital não é pra mim. Não tem periodicidade a Petrobras, né? É sempre uma surpresa. Aliás, o Banco do Brasil também né? Mas o Banco do Brasil nos últimos anos está mais periódico. Vamos liberar um bastidor. Edital, não sei se é Banco do Brasil ou Petrobras, estou na dúvida agora, mas foi Banco do Brasil. A gente estava com fraternização? Tava, fim de ano. Foi o último do Banco do Brasil. A gente estava confraternizando no shopping. Não vou citar o shopping aqui, não vou fazer propaganda gratuita, né? Não. A não ser se pingar, a gente fala dele. Se quiser, a gente fala. E aí a nossa fonte mandou lá a mensagem que ia sair no dia seguinte, rapaz. E saiu mesmo. E a gente deu em primeira mão essa informação. Foi Banco do Brasil, finzinho de 2022. Você sabe que eu sou bom de datas, né? Sim. Ou seja, antes de você ver o Bonner falando que saiu o estado do Banco do Brasil, Gustavo Portela já estava falando. Então, lembre-se disso. Que honra.
Mas eu acho que essa busca tem a ver muito com essa popularidade mesmo e aí não tem o que dizer, né? Eu acho que o que o Gustavo trouxe foi ali muito bom, porque as pessoas se veem trabalhando nesses lugares, né? É um pouco difícil você se ver num lugar que você não conhece. Por exemplo, a Embrapa, o que faz a Embrapa? Qual é a área que você vai trabalhar, né? Você pode até, de repente, ter interesse naquilo, mas você não conhece. Então, Sim. você não vai buscar uma coisa que você não conhece. E essas empresas são empresas muito consolidadas, algumas empresas públicas, né? A maioria, na verdade, é empresa pública, né? Por incrível que pareça, né? Fica aí Que não tem esse- estabilidade. Fica a dica. Fica aí esse dado, né, que as empresas públicas são muito populares entre os cidadãos brasileiros, E vale- são conhecidíssimas. E aquilo que o Gustavo destacou, né? É CLT, não é estabilidade. RJU, né? Regime Jurídico É, Único. sim. Exatamente. Que seja. Desculpa, tô te interrompendo porque parece bem contraditório e paradoxal, né? Aquela que o pessoal mais se inscreve, mais busca, mais famosa, é aquela que não garante. Assim, é uma semi-estabilidade. Porque existe também todo um histórico, É, né? De de- que é. trabalhar no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, Você eu- tem. Petrobras, a status Eu não sei se também. vocês conhecem, mas eu não conheço ninguém que foi demitido do Não, Banco do Brasil, não, nem da Caixa, nem dos da Correios. Petrobras. E é raro mesmo, É. gente. É raro. É bem A raro. Petrobras teve aquela galera que roubou um dinheiro e foi mandada embora. Mas nem sei se era concursada, tá? Não. Tem esse ponto aí também. Tem isso também. Mas, desculpa, termina a sua fala. Não, acho que era isso, assim. Então, essa popularidade, você ser conhecido, você já ter um histórico de concursos ali, atrai muitas pessoas. E acho que tem vários outros fatores também, né? A população ali, a gente vê um pouco a escolaridade, a gente viu nas últimas décadas a escolaridade do brasileiro ir aumentando, né? Então, a população vem cada vez mais buscando empregos que são qualificados ali, né? Que vão utilizar a sua formação. Então, tudo isso eu acredito que traz um impacto somado à popularidade e somado que essas empresas, elas costumam ter muitos benefícios, né? A gente coloca lá, Banco do Brasil tem vários benefícios, aí tem participação nos lucros, que todo mundo já fez. 14º salário. Para receber, tem ali uma escolaridade de nível médio, por exemplo, do Banco do Brasil, com um salário que é acima da média, se a gente for falar de carreira privada, né, no mercado de trabalho privado, Sim, mais de 4 mil reais. mais de 4 mil reais para nível médio, início de carreira. É difícil você ver uma pessoa assim, com essa escolaridade já começar, né? Acho que isso pode atrair muitos jovens, né, que estão se formando aí no ensino médio, ainda não tem uma perspectiva, aí, vou fazer esse concurso. Então, eu acho que é uma soma de fatores que traz aí esse número de inscritos, número muito alto, né? 2 milhões, 1 milhão. Sabe outra coisa também que pode corroborar com isso, de acordo com o censo que nós fizemos? É porque a carreira bancária não aparece entre as mais concorridas, aquelas mais difíceis de você entrar. De acordo com o censo, direito, medicina são as mais difíceis. São as mais concorridas. Aquela que, eu não sei se número de vagas versus o número da procura ou da dificuldade, seguido de tecnologia da informação, mas isso tende a ser mais concorrida porque muitos órgãos têm aberto vagas específicas para tecnólogos de informação, eu não sei falar, técnico, pessoal da área de TI, a galera que acessa, que cuida do e-mail, que conserta a impressora, brincadeira, gente. Não é essa galera, tá? É só aquele meme, né? Sou de TI, você conserta a minha impressora. Mas são as três, né? E a área administrativa, de acordo com o censo dos concursos, são as 4 áreas mais concorridas. Direito, medicina, tecnologia da informação e a área administrativa. Eu, olhando aqui, eu não entrei no censo, inclusive, o link está aqui embaixo, QR Code, para você decifrar todas essas informações. Eu vejo que direito é mais aquelas áreas, mais os concursos ali para advogados, que são Delegados, juízes que engloba muita coisa aqui, né? Que é realmente um concurso por si só difíceis em termos da quantidade de conteúdo que você tem que adquirir. E alguns, por exemplo, alguns cargos de delegado pedem práticas jurídicas, né? Então, ou seja, você tem que já ter vivenciado. Medicina por si só, todo mundo fala que estudar medicina já é difícil.
E segundo, eu acho que também o número de vagas não são tão robustas de maneira geral. Não, Só que TI aparecer aqui em terceiro me chamou muita atenção. Então, lembrando que esse dado que está no censo, né, que é bem interessante, a gente consegue ver a curva, justamente, é o ICQC, né? A gente traz ali o índice... O que é o ICQC? Do que concurso? Então, é o índice onde a gente traz justamente o grau de competitividade para cada área. E aí isso engloba vários fatores, né? E aí você pode consultar todos eles no censo na íntegra. Aliás, o censo, repetindo, está disponível a partir de hoje, né? Dia 16 de dezembro, que é quando este podcast está indo ao ar. E aí ali tem vários fatores, né? Que é justamente quanto os candidatos dessa área acertam, né? Quantos são, então tem vários fatores, né? Até o número de vagas que são abertas para essas áreas, enfim, há vários fatores. Direito, assim, eu acredito que se destaca, e aliás, direito, ele repete, né? Ano passado, no censo de 2023, ele também era a mais concorrida. Porque a gente tem, no caso do concurso público, um número muito alto ali de concurseiros dessa área, né? Ou que dominam esses conhecimentos. Porque todas as provas a gente tem ali, direito administrativo, direito constitucional e tal. Então acaba que entra nessa conta. Então o direito acaba liderando. Então não me surpreende e acho difícil até que direito seja ultrapassado nos próximos anos. Se a gente tiver uma área aí muito disputada e que chame a atenção. E tecnologia da informação, que é o dado que você traz, Rafa, eu acho que vem muito do aumento de vagas para essa área, né? A gente vem observando um aumento considerável. No ano passado, tecnologia da informação já tinha aparecido aqui como destaque nesse índice e novamente ele aparece. Ela aparece nessa área. E se a gente observar bem, a gente está falando bastante de concurso bancário, né? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que abriram seus editais recentemente, eles criaram uma nova modalidade que prevê o profissional de TI. Sim. Não existia, era o escriturário que trabalhava na agência. Dentro que dividia, né? Agora eles criaram o escriturário, aí tem o agente comercial, que é o escriturário antigo, isso no Banco do Brasil, né? E agora o agente de tecnologia da informação. E isso a gente vê na Caixa Técnico Bancário novo e Técnico Bancário exato, de TI. Mudam os nomes, mas é a mesma ideia. E isso a gente vem observando isso em todas as áreas. Tribunais agora vêm oferecendo também muitas vagas para TI. Então acho que mostra que é uma área que está ali em constante crescimento e aí a concorrência acaba aumentando. Mas só para fechar assim desse índice que eu achei bem interessante, até para falar para a maior parte dessa galera, né? Poxa, eu não sou de direito, eu não sou de TI, tampouco de medicina. O que esse índice me afeta? A administração aparece aqui na 4ª posição e ela perdeu um pouco de força, né? Então a área administrativa em geral ela perde um pouco de força em relação a 2023, só que assim, perde força, mas continua sendo uma área muito competitiva. E aí fica até uma aposta para o censo de 2025 como que vai aparecer essa área no ano que vem. Por quê? A gente está indo para 2025 com alguns concursos da área administrativa confirmados ou em alta. Um deles, PF. Polícia Federal, agente administrativo. Mas também IBAMA e ICMBio terão concursos agora para analista administrativo. E a área administrativa, gente, está em todos os órgãos, em todos os institutos, né? Então é uma área grande. E assim, não deixa de ser uma área competitiva. Então o candidato que tem interesse nessas áreas deve sim ficar atento, porque tende a ser uma área competitiva. Já foi em 2024 e pode ser mais no ano que vem. Aí como que o candidato responde a isso? Estudando, tem muito jeito não. Eu acho que a gente fala muito disso da abrangência da área administrativa, né? Até por uma questão de ter geralmente muitas vagas que mesmo que exija um nível superior, pode ser um nível superior em qualquer área, né? Então tem uma formação que não é aquela formação tão específica, né? A tecnologia da informação, há alguns concursos que exigem o diploma nessa área ou relacionada, né? Mesmo que a pessoa tenha o conhecimento, mas não tenha o diploma, você não vai conseguir fazer o concurso. E a área administrativa não, a gente já vê mais essa abrangência geral, né? Então tá aí ainda entre as populares, vamos ver o que reserva para 2025. A gente está falando aqui justamente, né, da área de direito e quando de acordo com o censo, né, que a gente conseguiu apurar, direito permeia ali entre as disciplinas mais difíceis. Então, vamos pegar assim, um top 5, top 6, top 10,
direito processual civil, direito civil, direito administrativo e direito constitucional. Aí a dúvida que fica é se são as matérias mais difíceis efetivamente, ou se é porque os concursos que envolvem essas disciplinas são geralmente mais difíceis, são mais puxados. Vocês acham que tem mais a ver com o nível do concurso? Como, por exemplo, algumas dessas disciplinas apareceram, por exemplo, no TSE Unificado, que é um concurso de uma alta competitividade, MPU, né, que a gente está às portas. Então, vocês acham que está mais ligado ao nível do concurso que exige essas disciplinas, como Polícia Civil e tal, ou realmente a matéria é difícil por si só? Então, tem relação, porque né, o censo traz a dificuldade dessas disciplinas. Com base em quê? É importante a gente explicar. Com base em aproveitamento dos concurseiros respondendo às questões dessas disciplinas na plataforma do que concursos. Então, assim, por exemplo, direito processual civil é a disciplina mais difícil, né? Tô pegando aqui do censo na íntegra pra gente trazer o dado certinho. Porque ela tem um menor aproveitamento de acertos, então ela é mais difícil, né? Então as pessoas erram mais essa disciplina. A gente sabe que é uma disciplina muito comum em concursos da área policial, em concursos também da área jurídica, né? Então ali a gente tem disciplina, tem questões mais difíceis e acaba aparecendo aqui como a mais difícil. Mas o que me chama a atenção não é nem direito processual civil, porque é uma disciplina difícil por si só, principalmente para quem não é de direito. Você já vai falar dela, mas eu quero segurar. Segura. Então tá bom. Então eu vou falar. Fale. Vou deixar a Fernanda falar, porque é a segunda disciplina que me surpreende. É porque eu acho que a segunda disciplina tem a ver com o próximo tópico. Tá bom. Que a gente vai abordar. Você que manda. Não, então, eu concordo aí com a opinião do Gustavo. Eu acho que também tem muito a ver com o volume de cobrança dessas disciplinas em concursos diferentes. Né? A gente vê muitos concursos, a maioria dos editais. A gente tem até, inclusive, vários conteúdos aí dando dicas para quem quer iniciar a preparação para concursos públicos, né? Por quais disciplinas devo começar. E sempre aparece ali, né? Um direito administrativo, um direito processual, um direito penal, noções de direito, né? São disciplinas que são cobradas em uma variedade de concursos, né? Então faz sentido estar aí com esse grau de dificuldade, porque as pessoas estão ali, olha, vai cair em vários concursos diferentes. Então vou treinar aqui na plataforma do que concursos para eu me dar bem das provas que eu vou fazer, né? E ela pode, tendo conhecimento nessas disciplinas, prestar concurso para diferentes órgãos aí, diferentes empresas, né? Então eu acho que também tem essa relação ali de ser disciplinas que geralmente têm um volume alto em vários concursos, né? Por exemplo, ela pode ter até um peso maior, dependendo do qual concurso você vai prestar. Acho que no próprio TSE, né? Então tem essa cobrança. Se for ali, já é uma área mais específica voltada para o direito. Então você vai ter um peso grande nessa disciplina. Então eu acho que tem toda essa correlação. Sim. Eu pedi para te segurar porque a próxima matéria, né, a próxima disciplina que o pessoal teve mais dificuldade é português. Porém, eu acho que isso está muito ligado com o que o censo apurou entre as bancas mais difíceis. Porque a banca mais difícil para a galera... Isso, gente, agora eu vou falar uma coisa. Não precisava existir o censo para a gente ter essa informação. Porque nas nossas lives, no nosso bate-papo que a gente sempre tem aqui no canal e também no Instagram, tudo... Todo mundo, quando ouve essas 3 letras escolhidas como banca, quando aparece FGV, automaticamente vem o português da FGV, o famoso português. Então, quando apareceu ali, quando eu vi, disciplinas mais difíceis, português. Quando eu olho a banca mais difícil, CFGV, eu acho que está totalmente entrelaçado. Então, me surpreende português aparecer aí, porque... Teoricamente, é uma disciplina que todos temos um... Não o português da FGV. Tudo bem, pode ser isso. Mas acho que tem total relação com esse dado que você trouxe, né? De que cruzando com a banca, a FGV também, o censo dos concursos revela isso. É importante o censo, eu defendendo o censo aqui, porque o censo confirma, né? Porque enquanto a gente está ouvindo o burburinho, né? Português da FGV, todo mundo fala por aí e tal. Mas será mesmo que a FGV é a mais difícil? O censo dos concursos confirma que em 2024 ela foi a mais difícil.
Como que confirma? Aproveitamento na plataforma. Então os candidatos erram mais as questões da FGV do que das outras bancas. E olha, a gente vai mostrar o gráfico aí, né? Erra muito mais. Não erra pouco, né? Não é uma diferença pequena, não. É uma diferença considerável. E português aparece como a segunda mais difícil. O que eu queria trazer aqui é o quanto essa informação deve ajudar o concurseiro que está nos assistindo. Gente, é olhar para isso aqui como oportunidade. Se eu enxergo que em 2024, no mercado atual de concursos, as pessoas têm mais dificuldade com FGV e têm mais dificuldade com português e direito processual civil, e aí depende se no seu concurso tem essa disciplina, se eu quero vencer a minha concorrência, eu preciso virar um expert dessas disciplinas, um especialista. E aí você se tornando esse especialista, você vai ter um diferencial. Então, muita gente, quando faz concurso público, olha para as disciplinas específicas e as básicas faz ali o básico. Porque na específica o peso é maior. Porque português eu domino, eu sou bom em português, né? Eu sou de humanas, eu sou bom em português. E chega na hora da prova e acaba não atingindo ali uma pontuação necessária. E aí o que acontece? O que a gente está vendo aqui com o censo? Se a galera gabarita português, ela já tem um diferencial. Sim. Porque os candidatos, em sua maioria, estão indo mal em português. Porque... Então é um dado muito importante, sabe? Sim, eu acho porque... logo depois a Fê fala. Eu acho que é muito porque a gente se garante de maneira geral que o português é a língua mãe. Exato. Eu conheço. Só que aí quando você chega na prova de português, principalmente da FGV, são as regrinhas, você né? descobre coisa que você nem sabia que existia no português. Você fala assim, eu tenho certeza que eu não estudei isso na minha vida. E tá lá o português comigo. Eu ia complementar justamente isso, né? Eu acho que, assim, português, todo mundo estuda ali desde os anos iniciais da escola, né? A gente vem ali aprendendo português. Mas o português cobrado em concursos públicos tem o diferencial, tem as regrinhas, tem banca que gosta de fazer pegadinha, né? Que bota aquelas duas alternativas muito parecidas. Na hora de você responder, você fica qual das duas tá ali correta, né? Então isso acho que impacta muito ali os candidatos, né? E o próprio português da FGV é conhecido por ser uma cobrança ali realmente alta. Pegadinhas, né? Você tem que realmente estudar, gente. Não é eu me garanto em português, né? E aí posso até compartilhar uma experiência própria. Já fui treinar ali questões na plataforma do que concursos. Sempre me considerei boa em português. E na hora de responder, você cai aí, como o Gustavo falou, nas regras gramaticais, ortografia. Você tem que estar com tudo ali muito bem estudado, né? Então, você treinando cada vez mais essas questões através ali da plataforma, você vai ficando ali cada vez mais experiente. E na hora de fazer a prova, você vai se sentir mais seguro, você vai colocando essa disciplina no seu dia a dia, saindo do nosso português coloquial, que a gente fala informal, né? E entrando realmente no que é cobrado para concursos públicos, né? Então, eu acho que tem essa diferença aí, né? E foi apontado como uma disciplina difícil. Porque, por exemplo, matemática aparece também, mas a matemática eu acho que aparece mais como falta de treino, porque todo mundo fala que exatas, a parte boa de exatas é porque a matemática é a mesma matemática desde sempre. Então, quando você aprende ali a regra, a fórmula, como aquele cálculo funciona, você só aplica aquilo. Então, você tem que estar com aquilo ali afiado. Então, matemática é mais treino. Português, como a gente tem falado, é muito minucioso e às vezes você vai achando que tem uma interpretação de texto e te cobra regra gramatical. Então, realmente, e o conteúdo de português, de maneira geral, ele é muito extenso para concurso público, né? Quando você vê aqueles lá... Dependendo da banca, né? Entendeu? E aí, às vezes, você pega um lastro muito grande para poder estudar e cai algo menor ali, né? Ou seja, eu lembro que, recentemente, há um tempo atrás, eu fiz uma prova da FGV. E era justamente dentro do que a Fê falou, tipo, aquele conteúdo extenso e aí caiu assim, de 10 questões, 7 era de oração. Lembrando que o Rafael, pra quem não sabe, é formado em letras. Sou formado em letras, tá? Mas quanto tempo você não lembra de oração coordenada, oração subordinada, oração... Você não lembra, gente, no dia a dia você não lembra. Por isso que eu trouxe esse tópico, né? É muito diferente o português que a gente entende no dia a dia, que a gente consegue, pessoas que se expressam bem, escrevem bem, é muito diferente da cobrança de uma prova de concurso. Exatamente. Né? Uma prova de concurso, você tem que demonstrar ali o que a banca quer. Né? A banca quer gramática, você tem que ser bom em gramática. Quer interpretação, quer ortografia, quer ali
como o Rafael falou, o português tem muito ali de conteúdos tópicos para você estudar, né? Então você tem que ser bom no que a banca quer. Então eu acho que isso que traz essa dificuldade de talvez ter esse pensamento, pelo menos de quando o concurseiro é mais iniciante. Eu acho que quando ele já está mais experiente, ele já percebeu que não é. Mas quando ele está mais iniciante, ele, vou dar mais atenção para outras disciplinas e português eu vou me garantir aqui na prova. E chegar lá, você vê que não é bem assim. Né? E eu só queria trazer um ponto que você falou de matemática, né? Eu acho que matemática chama atenção, tá na terceira posição, como a mais difícil, mas matemática não está em todos os concursos. Português está. Então, eu diria até que matemática nem está na maioria, né? São concursos mais ali, talvez muito básicos ou muito específicos. No máximo vai vir um raciocínio lógico, mas nem sempre vem. Então, acho que o português, ele pode gerar aqui um gatilho para o concurseiro que está ligado no censo dos concursos de 2024 importante. Talvez seja um recado para 2025. Como é que está o seu português para concursos, candidato? Fica com isso aí na cabeça. E vai outra receita, gente. Se você, como o Gustavo falou, todo concurso, né, tirando ali o CPNU, né, não veio... O CPNU, disciplinas muito... Mas não veio com aquele... Diferente. Veio, todos eles, né, de maneira geral, tem aquele português clássico, né, 10 questões, 15 questões, 20 questões. Gente, se você for fera em português, você já abre todo o concurso que você fizer com 10 pontos, com 15 pontos, com 20 pontos. Ou seja, é um diferencial na nota de corte lá, de para cima ou para baixo. Incluindo, se você for, por exemplo, eu estou lendo aqui, né, de acordo com o censo, a gente tem 64% das pessoas, né, que é o número de acertos da FGV. Aí em seguida aparece Instituto OACP, Fundação Cisgra Rio e Fundação VUNESP. Entre as bancas com mais acertos, por incrível que pareça, está a Sebrasp. E era esse o ponto que eu queria trazer de como que também às vezes é temida, né? Mas dependendo. Mas a galera gosta do Sebrasp. O pessoal teme mais o Sebrasp pelo certo e errado. E Verdade. não é nem pelo certo e errado. É porque, como aconteceu agora no TSE, quando uma errada, anula uma certa. Então imagina você, português do Sebrasp, com uma errada, anula uma certa. É crueldade isso, né? E aí, ou seja, se você gabaritar o português, cara, você já tem 15 pontos, 20 pontos que não vai ser tirado de você. Exatamente. Agora, se você não tiver fé em português, qualquer uma ou duas, você não perdeu 2 pontos, você já perdeu 4 pontos. Então sua nota cai pesadamente. Então pode ser o português, pode ser o diferencial em qualquer concurso. Esse ponto do Sebrasp é legal porque o Sebrasp ele é muito conhecido como uma banca que é muito fiel ali ao seu conteúdo programático e que não tem tantas pegadinhas assim, né? E tem esse estilo da afirmação. Então, que você tem que dizer se aquela frase, né? Enfim, tá certo ou tá errado. Mas isso facilita na hora do concurseiro também se testar na plataforma. Porque é um conteúdo muito mais... com menos pegadinha. Então a chance dele errar, se ele é um concurseiro que está estudando, que está ali bem preparado, a chance dele errar é pequena. Sim. Na FGV não. Mesmo o cara que está preparado, ele pode acabar caindo em uma pegadinha. É por isso que a galera prefere o Sebrasp, tá, gente? Porque é uma banca, como todo mundo diz, é uma banca mais justa, né? Justiça aí é um outro assunto, mas é uma banca mais justa, porque se você estudou, você vai ter ali uma pontuação de acordo com o que você se dedicou. E a FGV já não é tão assim. Faz parte, assim, eu acho que o candidato eu sempre falo isso, o candidato tem que se adaptar à realidade que aparece, porém, se pintar uma FGV, Não, mas resumindo, se prepare. Se o gramado é sintético, natural, de isso. areia, Se craque é prepare. craque. Exatamente. Então seja craque. E aí, você trouxe aqui, falou da questão da plataforma, e a gente tem um dado interessante que, nesse ano, 3,1 milhão. 3 milhões. Então, 3,1 milhões. Isso. Olha o português da FGV aí, ó. A concordância numeral aí. Entraram, né, no que concurso na plataforma, utilizaram a plataforma no que concursos esse ano. Eu acho que tem muito a ver com o volume de concursos e eu acho que esses números, eles são, assim, quando você faz a tal da prova dos 9, né, ele vai muito se consolidando. Você tem aumento do número de pessoas de concurseiros usando a plataforma do QC. Você tem, consequentemente, um número de vagas com Correios, com Banco do Brasil, Caixa, CNU, que faz com que atraia mais pessoas de maneira geral. E aí você tem mais gente se testando na plataforma. E aí quando você pega
Porque às vezes, isso é uma coisa importante, tá? Você, na plataforma, você pode filtrar as perguntas por banca. Então, muitas vezes, eu vou fazer questão de português. Aí, sei lá, aí pega uma do Sebrae, logo depois pega uma do FGV, aí pega do Instituto OSP e acaba tendo, talvez, essa variação também, né? Concurseiro novo chegando, fresquinho, né, Fê? Não vê Correios há 10 anos. Aí, vou testar o português aqui. Aí já se assusta, né? Mas vamos com calma aqui treinando, a gente vai melhorando, né? A pessoa que é concursos, o Luiz Rezende, ele sempre fala dos erros, né? Que você tem que aprender com os erros, que você vai errando cada dia melhor, né? Ele fala aí algumas frases sobre isso. Sim. Que cada dia que você errou, mas você já tá melhor do que do dia anterior, né? E eu acho que, como você falou ali, é um sistema aqui, os dados que a gente vem trazendo nesse censo, ele comprova que o concurso público é um sistema ali que vai se alimentando. Então, a gente tem concursos com mais de 1 milhão de inscritos. Essas pessoas precisam treinar para fazer esse concurso. Então, a gente tem um aumento no número de usuários da plataforma do que concursos, das pessoas fazendo questões. Então, tudo vai se completando aí nesse ciclo, né? E eu acho que a gente pode trazer aqui, falar desse aprendizado mesmo pro concurseiro, de entender que você vai entrar nesse esquema, você tem realmente um fila, ciclo, né? Uma fila, você tem esse ciclo de aprender a teoria, depois você vai treinar com as questões, você vai errar, daqui a pouco você vai errar menos, por aí você vai nesse caminho, né? Então, eu acho que esses dados aí do censo mostrando esse aumento é muito relacionado ao bom momento que a gente viveu em 2024 de concursos, né? Tem muito edital saindo, tem muita gente interessada em fazer concurso, tem muita gente usando a plataforma. A gente abriu aqui essa transmissão, né, falando ali do volume de concursos, fecha falando do volume de concurseiros e vê que é um número que tem que se completar. Se conversam, né? E a gente falava também aqui do volume de concursos grandes e concursos que saem da bolha, né? Então, voltando um pouco nisso, tem total ligação com esse dado de mais de 3 milhões aí de concurseiros novos. Por quê? São concurseiros que estão descobrindo esse mundo, né? Que estão vendo no concurso público a solução para a vida dele, né? E assim, além do dado dos novos concurseiros, o censo também traz o dado geral, né, de cadastrados na nossa plataforma do que concursos, né? A gente tem mais de 32 milhões de concurseiros aqui. Então mostra, muita gente, né? Mostra a potência que é esse mercado. Eu tô até com essa blusa aqui, né, que é concursos todo aprovado usa, porque é isso, né? Todo mundo que faz concurso está no que é concursos. Sim, passa de não tem jeito. Todo mundo usa o que é concursos. E isso mostra que é um mercado que está em crescimento. Acho que o censo de 2024 traz muito isso, né? Um crescimento não só no volume de oportunidades, de concursos, de editais que a gente viu em 24, mas também um crescimento de interessados nessas oportunidades, né? Sim. A gente passou também, é legal que esse número arremata também, porque a gente passou pelos concursos mais concorridos, a gente olha ali para o top 5 de concursos mais concorridos, a gente tem 3 ou 4 editais desse ano, ou seja, editais que de fato mudaram ali o ranking dos mais concorridos da história. Então é muita gente nova entrando, se interessando, e aí, de novo, o que essa informação deve chamar a atenção do concurseiro? Cara, se você está chegando, é o que a Fê falou, é uma fila, em algum momento vai chegar a sua hora se você continuar nessa fila, né? Porque isso é importante. Se você já está nessa fila, é saber que continua na sua caminhada com muita dedicação, porque a concorrência ela só aumenta, né? A cada ano ela aumenta. E o Celso confirma isso. E também só para arrematar aqui, a gente falou das pessoas, né? Mais de 32 milhões, que concurso eu acho um número muito grande. Tem maior do que muita torcida de futebol por aí, deixar bem claro aqui. É verdade. Então, mas não, para dizer que literalmente, a gente enche vários estádios se botar. É muita gente. Eu não sei nem fazer. Eu não sei nem quanto. Enche vários estádios. Ah, tá, enche vários estádios. 32 milhões. 32 milhões. Já pensou um estádio com 32 milhões, né? Não dá no estádio. Não tem zero que cabe. Assim, a gente atualmente vive um meio muito tecnológico e digital, né? A gente está acostumado com redes sociais, está acostumado a ver volumes ali, milhões de pessoas, de seguidores, agora o que é concurso, com esses milhões, e às vezes quando a gente para pensar, para ter noção a quantidade de gente que é isso, é muita gente. Muita gente.
Se eu não me engano, o Brasil tem 250 milhões de habitantes, por aí aproximadamente. Você está falando de 20%. Muita gente. É muita gente. Mas... E aí, com esse dado que você está trazendo, de quantos brasileiros, né, com potencial de crescimento, gente. Sim. Né? A gente vai acompanhar a cada ano, porque o censo ele vai ao ar todo ano. Até porque, de acordo com o censo, o perfil de idade é 25 a 39 anos. Então, você pensa que essa galera vai continuar e novas pessoas baixo 25, né, um pouquinho, vão começar a entrar nesse mundo de maneira geral. E falando dessa galera que pode estar entrando no mundo dos concursos, Gustavo Portela e Fernanda Gomes, olhem para aquela câmera que está ali e me diga, para pessoa que chegou e votou lá na resolução de 2024 para 2025, eu vou ser um servidor público no próximo ano. Quais são as perspectivas de concurso para 2025 para essa galera? Eu acho que já são boas, né? A gente está fechando o ano ainda, mas a gente já tem boas perspectivas, tem editais grandes para sair, né? O Gustavo já mencionou aqui, PF, agente administrativo, é um concurso muito esperado, né? A gente sabe também, enfim, eu falei um pouquinho sobre popularidade dos órgãos, a Polícia Federal também é muito popular, é um órgão conhecido, muita gente quer entrar na Polícia Federal, tem aquela carreira que acho que é a mais conhecida da população tradicional aí de policial, né, que a gente vê mais, aí vê nos filmes, vê programas de TV sobre os policiais, mas existe a área administrativa da PF, esse que recebeu autorização agora para ter um edital, vai ter o edital ano que vem, então eu acho que a gente já encerra o ano com essa perspectiva muito boa. O concurso da PF administrativo tem mais de 10 anos que não acontece, né? Desde 2014. 2014, né? Então também já apostando aí, eu acredito que vai ter um número de inscritos muito grande, um concurso de nível médio, gente. Então, se você quer entrar para a Polícia Federal, a porta de entrada de nível médio é esse concurso de agente. Eu colocaria essa na minha perspectiva, no meu destaque aí para o ano que vem. Eu vou deixar o Gustavo falar mais alguns aí, que a gente tem outros também para o ano que vem. Mas eu colocaria esse como meu destaque, porque é muito esperado, né? Era muito esperado e agora finalmente ele vem aí. Fernanda foi solidária, deixou alguns pra mim, né? Mas na safra atual tá tranquilo, né? Porque tem muitos. Cara, eu acho que 2025 ele é um ano de continuidade, né? A gente teve um 2024 muito bom e eu acredito que 2025 vai seguir essa tendência. Por que eu acredito nisso? Pelas previsões que a gente tem. Né? Então, a gente falou aqui de concursos grandes, né, que aconteceram em 2024 para instituições grandes. Quando a gente olha para 2025, a gente tem pelo menos 2 grandes instituições desses concursos que furam a bolha. Eu estou falando do Banco do Brasil, que já disse que está levantando o pessoal e que quer ali abrir realmente um novo concurso. Só o Banco do Brasil já é um edital que marca o ano, né? E a Petrobras, né, que assinou o contrato aí com a Fundação Cisgran Rio, também tem aí perspectiva. Então, um ano com o Banco do Brasil e Petrobras já não é um ano comum, já é um ano diferenciado. Eu mencionei que PF administrativo, a gente tem a previsão do MPU também, que está aí já para sair a qualquer momento, tá? Com expectativa de sair logo no comecinho de 2025. Tem uma expectativa do novo CNU, né? Para professores e talvez outros órgãos também, vai depender da adesão, né? Exatamente. Então, assim, a gente ainda nem fechou o ano e já vem trazendo um cenário favorável aí para 2025. Lembrando que vocês só citaram... Eu ia falar isso, os federais, né? Ainda na lista dos federais, a gente tem alguns que já estão autorizados, mas que já estão pro ano que vem. Porque a gente já está aqui no final do ano, né, gente? Então, por exemplo, o IBAMA, que é um concurso forte, vai ter analista administrativa, analista ambiental, nível superior em qualquer área, salário de R$9 mil, ano que vem. E a gente tem também os tribunais de justiça, os tribunais do trabalho, a gente tem TRT do Rio, TRT de São Paulo para sair, são também concursos fortes. A gente tem muitos tribunais de justiça, polícias civis, Polícia Civil da Bahia, galera do Nordeste, Maranhão. A gente tem, né, foi refriado agora por causa do período eleitoral, mas 2025 a gente pode ter muitas prefeituras tendo editais por aí, então assim... Depois do primeiro mandato. Então assim... Aqui a gente tenta trazer um panorama mais geral, né, para que as pessoas a nível nacional
nacional possam concorrer. Mas, gente, também foi um ano legal aí para os estados. A gente viu, por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, concursos que há muito tempo não aconteciam. Aí, voltando, a gente teve DGAS autorizado, já era quase uma lenda aí. Polícia Penal, que houve ali toda uma regulamentação da carreira, né? Então, a Polícia Penal do estado do Rio de Janeiro teve seu edital divulgada no concurso, que antes era lá o inspetor penitenciário, já tinha também mais de 10 anos que esse concurso não acontecia. Então a gente teve também, além desses que a gente já mencionou aqui, que são concursos mais nacionais, a gente teve um ano legal para os estados. O estado de São Paulo também, a gente sabe ali que tem uma grande concentração de concurseiros, está sempre entre os destaques de concurso, né? A gente sempre pode contar com a Polícia Militar do estado de São Paulo. Todo ano sai pelo menos 2 editais, né? Se você quer ser policial militar do estado de São Paulo, eu acho que deve ser o melhor concurso para você ir se preparando, porque você só precisa esperar a sua vez. Você vai treinando a sua vez, uma hora vai. Então, você falou de prefeituras, né? Queria trazer esse destaque também, porque o que eleva muito esse número, a gente teve 13 mil concursos em 2024 pelo censo, né? São as prefeituras, porque assim, por mais que a gente tenha um volume grande ali no âmbito federal e nos estados, a gente não tem tanto instituto assim para abrir, né? O que eleva são as prefeituras, porque o que mais a gente tem no Brasil é prefeitura. São mais de 5 mil prefeituras. E tem vários subentidades da própria prefeitura. Então, por exemplo, a gente tem uma que a gente chama aqui de... da Fazenda Municipal. ICS. Tem. Sim, ISS, né? Que é a fiscal de renda. Do imposto, né? Que é o fiscal de renda. Ou seja, sim, tem os concursos dentro da prefeitura, exato. Mas o que eu ia falar, a gente vem de eleição para prefeitos, né? Esse ano elegemos os nossos prefeitos, ano que vem começa o mandato. O primeiro ano do mandato da maioria dos prefeitos, alguns já foram reeleitos, né? Então depende aí da região. Mas o primeiro ano a gente sempre tem ali um início mais devagar, mas talvez no segundo semestre já comece a movimentar. Então isso pode também elevar o número de concursos. São grandes chances de ano que vem voltarmos ao censo e a gente vê esse número aí de 13 mil talvez aumentar. Vamos ver. Esperar o censo de 2025. Então é isso, galera. Você que acompanhou aqui o censo dos concursos de 2024, lembrando que são alguns números, tá? Tá tudo completo aqui no QR Code. Você também encontra muito dessas informações lá no nosso site, que é Concursos Folha Dirigida. É só botar lá folha.qconcursos.com, que você vai ver muitas matérias falando sobre o censo de concurso e outras matérias, inclusive, né? Qualquer novidade de MPU, PF administrativa, Petrobras, que a gente citou aqui, previsto para 2025, você vai conferir lá também. E aqui no nosso canal a gente tem uma live de segunda a sexta, trazendo as principais notícias do mundo dos concursos para você. Também temos lives gratuitas de aulas de segunda a segunda. Também você pode se cadastrar na nossa plataforma e começar a estudar gratuitamente. Esqueci mais algum recado, gente? Acho que não, acho que falou tudo. Acho que deixar aqui nos comentários, né, qual o concurso que você vai fazer em 2025, qual que você está esperando. Comentem aí que a gente gosta também de ler vocês ali, né, de entender o que vocês querem pra gente trazer cada vez mais aqui no canal. Isso aí, comenta também se você acha que realmente a FGV é mais difícil, se a disciplina de processual penal é mais difícil. Comenta tudo que a gente falou, você pode encher os comentários aí que vai ser muito bom a gente saber, ter esse feedback de vocês. Bom, essa edição do nosso podcast fica por aqui e a gente se vê numa próxima.